Olá a todos os nossos leitores e internautas. O Toda a Palavra foi o primeiro jornal de Niterói a abrir o debate político com vistas às eleições municipais deste ano. A cada edição da nossa versão impressa, vínhamos publicando uma entrevista exclusiva com um dos pré-candidatos a prefeito da nossa cidade. Já entrevistamos nessa série Felipe Peixoto, do PSD, Flávio Serafini, do PSOL, Bruno Lessa, do DEM e Juliana Benício, do Novo. Agora, depois de uma pausa necessária para que todos nós pudéssemos nos concentrar na luta contra a epidemia do novo coronavírus, estamos retomando a nossa série de entrevistas com o pré-candidato a prefeito do PDT, Axel Grael. Engenheiro florestal, ex-presidente da antiga FEEMA, vice-prefeito de Niterói na primeira gestão de Rodrigo Neves, Axel é um reconhecido ambientalista e faz parte de um dos orgulhos da nossa cidade e do Brasil, que é a família Grael, detentora de várias medalhas olímpicas. Dizem até, né, Axel, que se o seio fosse um país, seria um dos grandes recordistas e medalhistas da vela olímpica brasileira, né? É verdade. É. A família teria mais medalhas do que o Chile. Olha só. Bom, você também é um dos fundadores do Projeto Grael, né, que também é uma iniciativa social e esportiva de grande reconhecimento. E é um prazer ter você aqui nessa nossa série de entrevistas do Toda a Palavra, Axel. Eu vou começar, então, colocando, né, o assunto aí que a gente está vivendo no momento, né, ainda estamos aí no pico, né, vamos dizer, da epidemia de coronavírus aqui no Brasil, né? Esse surto do coronavírus, né, ele adiou o calendário eleitoral, né, e suspendeu temporariamente o debate político. De que forma você acha que a epidemia pode impactar o processo eleitoral em Niterói, Axel? Bem, inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com Toda a Palavra, com todos os seus leitores, né, todo mundo que acompanha já há tanto tempo aí esse teu canal de comunicação importante da cidade. Então, é um prazer para mim estar aqui nessa conversa com você. Bom, essa pandemia, ela pegou o mundo de surpresa. Nós tivemos notícia que havia uma epidemia na China no dia 31 de dezembro, né, do ano passado, e isso praticamente consumiu, né, o primeiro semestre todo desse ano, né? Em março, a epidemia chegou a Niterói, já reconhecida, né, como uma pandemia, né, já afetando vários continentes, e a cidade teve uma resposta bastante responsável, né, precoce, né, uma das primeiras cidades a instituir o isolamento social, uma das primeiras cidades a criar um gabinete de crise para administrar, né, essa pandemia. Aí foi a primeira cidade a criar um sistema de higienização das comunidades, das vias públicas, dos espaços públicos, né? Mas o fato é que essa pandemia criou, né, mudou completamente a rotina de todos, né? Então, nós passamos aí a conviver com esse isolamento social, começamos a nos habituar, né, com essas ferramentas aqui de comunicação, né, falando de forma online, trocando experiências, ideias e fazendo reuniões através das redes sociais. E, enfim, a vida de todos mudou, né? E se a vida de todos mudou, o processo eleitoral também, né? Esse é um momento eleitoral bastante diferente, né? Nunca se fez uma campanha eleitoral dessa forma, sem poder aglomerar, né? No máximo, né, cumprimentando as pessoas com um cotovelinho. E, então, mas, de qualquer forma, né, a gente vai sempre se adaptando
E essas ferramentas também têm as suas vantagens, né? Você pode, de uma forma bastante ágil, né, organizar o seu tempo, você consegue fazer com que você atinja, né, um número grande de pessoas, né, se você organizar bem aí as reuniões. Enfim, então eu acho que isso impactou dessa forma. E, sem dúvida, não só a organização, né, do tempo, a forma de abordagem das pessoas, mas também, né, essa pandemia, ela obviamente vai ser uma das pautas mais importantes, né, nesse processo. Então, eu acho que a pandemia vai pautar, de certa forma, a campanha agora, e a retomada econômica, né, e a construção desse novo normal vai pautar, né, provavelmente, a próxima gestão, pelo menos o começo da próxima gestão, né, é o que a gente estima. Você falou bem sobre as reações rápidas, né, da cidade, né? Niterói, inclusive, é reconhecida até pela imprensa internacional como um exemplo de gestão responsável e eficiente, né, nessa emergência sanitária aí que foi imposta pelo novo coronavírus, né? Agora, você participou pessoalmente, diretamente desse processo, né, até sair, deixar a função de secretário de governo da prefeitura, né? Você fez parte do gabinete de crise montado pelo prefeito Rodrigo Neves, né? E atuou na ponta aí do combate ao coronavírus, principalmente na área social, né? Você teve uma participação importante nas ações da prefeitura na área social, né? Para mitigar o problema, né, provocado aí pela crise econômica, né? Agora, você espera, assim, que haja um reconhecimento por esse trabalho nas urnas? Você acha que isso pode ter um efeito nas eleições? Bem, nós fizemos o que nós tínhamos que fazer, né? Constituímos esse gabinete de crise, inclusive no momento em que se debatia muito o que você cuidava primeiro, se era a economia, se era a vida das pessoas, né? A gente sempre teve certeza que era necessário cuidar das duas coisas, né? Não era uma coisa em detrimento da outra. O gabinete de crise se organizou em 4 áreas principais de atuação, né? Então, uma primeira, obviamente, na área da saúde, né, com a estruturação de toda a retaguarda hospitalar, com ampliação do número de leitos, a contratação de profissionais, a contratação de equipamentos, enfim, esse foi um foco naturalmente mais importante. O outro foco foi, né, do apoio às famílias, né, assim, aquelas pessoas mais necessitadas que precisaram de um apoio da prefeitura para que pudesse superar o momento, né? Então, muita gente que tinha, por exemplo, um vendedor ambulante, um artesão, o motorista de táxi, o motorista de ambulante, o microempreendedor individual, né, os pescadores, enfim, várias atividades, né, perderam, né, a sua renda. E isso, muitas dessas atividades, né, a pessoa faz um esforço, né, enorme, né, para faturar um dinheirinho hoje para poder se alimentar amanhã, né? Então, ele fez nós fizemos, né, construímos uma forma de fazer, né, uma transferência, né, de renda para essas pessoas através de um programa que nós chamamos de renda básica temporária, né, e o programa de busca ativa. Então, nós estruturamos, diferente do que o governo federal fez, né, que gerou aquelas aglomerações na frente das agências da Caixa, a prefeitura estruturou um sistema através de um cartão pré-pago e que foi distribuído, né, com vários pontos diferentes de distribuição na cidade. As pessoas iam por horário marcado
com dia marcado, horário marcado, então não houve aglomeração, não houve fila, não houve problema algum, e as pessoas, e com isso a prefeitura conseguiu atingir, né, 50 mil famílias, o que corresponde a quase a metade da população da cidade. Se você considerar que funcionário público não era elegível, que os aposentados também, pelo critério, né, quem manteve, né, uma renda, tinha que dar prioridade para aqueles que perderam a renda, né? Então, se você com isso, praticamente a metade, ou bem mais do que a metade da população foi assistida, né, nesse momento. E isso foi fundamental, porque ninguém ficaria em casa cumprindo isolamento se tivesse com fome. Então, através dessa ajuda de R$ 500, né, por mês, que foi estendido já até dezembro, as pessoas puderam começar, né, comprar o seu alimento, comprar seu medicamento, né, e com isso, né, tanto essas pessoas quanto os seus familiares tiveram facilidade de passar por esse momento. E o que aconteceu é que nós fizemos um sistema de monitoramento da adesão ao isolamento social, né, que foi através de um sistema, pegando o GPS, né, do celular das pessoas, a gente pôde saber se as pessoas estavam cumprindo o isolamento ou não. De março para cá, Niterói sempre liderou o ranking, né, na região metropolitana, né, da adesão ao isolamento. Então, agora a gente está conseguindo passar por esse momento, né, de transição, né, gradual para esse novo normal de uma forma muito mais tranquila do que outros municípios, porque Niterói cumpriu o seu dever de casa, né? E isso, lógico, as pessoas aderiram ao chamado da prefeitura, né, das autoridades sanitárias. Isso mostrou uma aderência, da população às orientações da prefeitura, e o nível de aprovação da prefeitura, das políticas adotadas pela prefeitura, é muito elevado. Isso, com certeza, né, eu acho que é favorável, né, nesse processo eleitoral. Isso tem repercussões eleitorais. Então, isso nos deixa aí bastante otimistas. Inclusive, você estava falando sobre monitoramento, né? Uma coisa interessante é também essa pesquisa feita junto com a Fiocruz, né? Que agora nos permite ver, inclusive, a propagação do vírus na cidade através do esgoto, né? E deu um percentual muito alto, em torno de 95% de presença do vírus, né? Isso já dá um retrato bem real, né, de como está sendo a evolução da epidemia aqui na cidade, né? Eu estruturei esse programa junto com os técnicos, com os pesquisadores lá da Fiocruz, né? Então, junto também com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Meio Ambiente. Na verdade, o vírus não sobrevive no esgoto, mas é possível identificar a presença dele ou de fragmentos do vírus. A importância disso é que permite que você, captando, né, amostras em lugares estratégicos, você tem como monitorar o aumento ou a diminuição da presença do vírus numa determinada comunidade. Então, você pega uma comunidade, por exemplo, que tem todo o seu esgotamento sanitário se encaminhando para um determinado ramal. Então, você monitora aquele ramal e você vai saber se tem ou não a presença, do vírus lá. E isso é muito importante nas estratégias, né, de enfrentamento do alastramento, né, da doença na cidade. Então, essa foi mais uma medida importante. Piertal, em mais ou menos um mês atrás, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma pesquisa
e verificou que todas essas medidas que foram adotadas, né, pela prefeitura salvaram 1.500 vidas. Então, se nada disso tivesse sido feito, se tivéssemos entrado numa estratégia de tipo aquela coisa da imunização do rebanho, né, como se falou por aí, né, que é uma bobagem, né, que isso não funciona nem com vaca, muito mais com gente, mas nós poderíamos ter tido 1.500 óbitos a mais, né, do que nós tivemos. Isso até Niterói um mês e meio atrás, né? Até um mês e meio atrás, né? há um mês e meio atrás. Então, essas medidas foram muito eficientes aí em termos de salvar vidas. Sim. Bom, agora, independente do tempo que ainda resta aí, que vai ser necessário, né, para que a gente possa ter um retorno à normalidade, né, como nós conhecemos, né, como é que você vê, como é que você acha que Niterói vai sair dessa crise sanitária e econômica, né, com graves consequências econômicas? Como é que você vê a saúde econômica da cidade e social também, né, na saída dessa crise? Bom, o momento é um momento difícil para todos, né? Ninguém vai sair disso assim, na boa, né? Todo mundo está passando por momentos, né? Inclusive, nós somos muito solidários aí às famílias, né, que perderam seus entes queridos, né? Quanta gente também aí que estruturou seus negócios aí ao longo de tanto tempo, né, e agora está fazendo um esforço enorme, né, para manter, né, esse negócio funcionando nesse momento, e que foram meses de isolamento social. Então, quer dizer, a clientela de todo mundo, né, caiu, né? E fora, quer dizer, as situações mesmo assim psicológicas, né, das pessoas. Então, é duro para todo mundo. Mas como Niterói teve uma resposta bastante eficiente no sentido, né, de cuidar da vida das pessoas, né, cuidar das condições de sobrevivência dos que mais precisam, cuidar, né, da economia também, né? Uma das atividades do gabinete de crise, né, foi socorrer as empresas. Então, foram estruturados dois programas, um deles, né, que é a Empresa Cidadã, que é um programa para ajudar as empresas a honrar a sua folha de pagamento, e um outro que foi um recurso que foi captado junto ao mercado financeiro, né, um empréstimo que a prefeitura arca com os juros e oferece às empresas, né, em forma de empréstimo, sendo que os juros é bancado pela prefeitura. As empresas têm 6 meses, né, de carência e mais 36 meses para retornar esse recurso. Isso permitiu, né, que a gente mantivesse o mínimo de capacidade de resposta, né, da economia da cidade. Então, outras cidades não fizeram a mesma coisa. Então, estamos passando por um sofrimento, por uma dificuldade, claro que estamos. Mas todas essas medidas vão garantir uma capacidade, né, de retomada, né, com mais, digamos, com menos dificuldade do que os outros lugares. E nós somos uma cidade que tem a Universidade Federal Fluminense, nós somos uma cidade com nível de instrução, né, o nível os índices, né, de educação gerais da cidade são muito bons. Então, a gente tem a capacidade, né, de resiliência da cidade, né, de retomar os empregos, retomar a economia. Nós consideramos que possa ser bem mais eficiente, inclusive nos dando uma vantagem competitiva, né, com relação a outras cidades, o que pode até gerar oportunidades importantes para a cidade de Niterói nessa retomada. Sim. Agora, independente, apesar, né, dessa resiliência e dos programas que a cidade adotou no sentido de procurar salvar as atividades econômicas, principalmente os pequenos comércios, né,
as pequenas indústrias, empresas, né? De qualquer forma, a gente sabe que o impacto disso que nós estamos vivendo vai ser enorme, né? Economicamente falando, em termos de desenvolvimento, né? O mundo inteiro vai sofrer com isso. E nós aqui no Brasil, né, pelo gigantismo da epidemia aqui, né, as proporções que ela vem assumindo, né, vamos ter um impacto muito grande, muito violento. Você tem alguma projeção para o futuro, no caso de você vindo a ser prefeito, vencendo as eleições? Você tem alguma estratégia já em mente para enfrentar esse desafio da depressão econômica que se avizinha? Olha, esse novo normal, é difícil a gente saber precisamente, né, o que vem pela frente, que ninguém consegue ainda sequer projetar, né, o quanto tempo ainda vai durar, quais são os impactos, qual o comportamento que nós teremos daqui para frente, né, da epidemia em si, né? Mas eu acho que a gente tem condição, né, de sair desse problema com algumas oportunidades importantes. Se você olhar, né, antes da epidemia, o mundo já vinha passando por algumas mudanças importantes. Não na velocidade que a gente gostaria, não talvez na intensidade que a gente gostaria, mas o mundo já vinha discutindo de uma forma bem mais assim estruturada, né, e mais assim no coração mesmo das tomadas de decisão, questões como, por exemplo, a economia verde, né, uma nova economia. O Fórum de Davos, a última edição do Fórum de Davos, o tema foi economia verde. Você vê que a França, né, tanto Macron como a Alemanha, agora a Inglaterra acabou de fazer, né, lançaram pacotes de retomada que são pacotes baseados, são pacotes verdes que eles estão chamando, né? Então, baseado na questão das mudanças climáticas, em termos também de investimentos, né, em atividades, né, que sejam capazes de gerar empregos e, ao mesmo tempo, avançar em direção à sustentabilidade. Então, o momento é um momento interessante para fazer esse debate. E, depois de tudo que nós passamos, né, se a gente voltasse a ser o que era antes, com os problemas que a gente tinha antes, seria um desperdício de oportunidade histórica também. É muito importante que a gente construa esse novo normal. E esse novo normal vai ser tão bom quanto nós fomos capazes de interferir nele. Se a gente cruzar os braços, né, esse novo normal poderá frustrar, né, muitas pessoas, mas se a gente arregaçar as mangas e seguir em frente, né, buscando interferir de uma forma positiva, esse novo normal poderá trazer avanços importantes. Então, eu acredito muito nisso. Acho que Niterói, pela sua própria tradição na questão ambiental, por todos os investimentos que estão sendo feitos agora na parte ambiental, em toda a estruturação que foi feita no novo plano diretor da cidade, que trouxe já conceitos, né, de sustentabilidade para o planejamento urbano, né, considerando a experiência inovadora da cidade, até em alguns aspectos sociais mesmo, né? Um dos programas que foram implantados, né, foi um programa que eu idealizei e coordenei a implantação, foi o programa Niterói Jovem Ecossocial, um programa em que nós estamos dando oportunidade para 400 jovens de comunidades para que eles possam participar de programas de reflorestamento de encostas, de saneamento nas comunidades, de fazer
programas de resiliência, né, de defesa civil nas comunidades, eles ganham ajuda de custos, mas a contrapartida deles também é participar de programas profissionalizantes oferecidos pelo Senai, que são bancados pela Prefeitura. Então, nesse programa, a gente integra tanto a questão ambiental, da resiliência, como a questão social, de dar oportunidade para esses jovens que vêm de comunidades, muitas vezes, conflagradas ou com problemas de riscos sociais. Então, acho que Niterói tem um acervo de experiências, né, de políticas públicas nessa área ambiental e de sustentabilidade, que vão permitir aí que a gente tenha condições de ganhar visibilidade e conquistar resultados efetivos, né, para a população. Temos uma Universidade Federal Fluminense com uma produção de inovação muito grande, né, com as suas startups. Tudo isso tem como gerar oportunidades. Ontem mesmo eu fiz uma live sobre isso com o reitor da UF, né, o professor Antônio Cláudio, e com a Cláudia Amaral, que é uma desenvolvedora de aplicativos, né, e a gente viu quanto potencial essa atividade tem para a inovação. Enfim, eu acho que essas atividades todas, né, mais uma série de medidas que nós estamos pensando, como, por exemplo, um programa, né, de melhorias habitacionais, né, que possam gerar oportunidades de renda, oportunidades de melhorar, inclusive, a questão da salubridade, né, das residências nas áreas mais carentes da cidade. Então, isso pode gerar oportunidade para pequenas e médias empresas de engenharia, gera oportunidade de emprego lá diretamente nas comunidades. Enfim, muita coisa que nós estamos pensando aí e que, com certeza, vão ajudar muito nesse processo de retomada. O governo, os dois governos, né, as duas gestões Rodrigo Neves, foram muito marcadas pelas obras de mobilidade, né, obras viárias. Tivemos aí a Transoceânica, o túnel Charitas-Cafupá, né, agora mesmo foi inaugurada a ampliação da Marquês de Paraná, né? Isso. Então, isso foi uma marca, realmente, dos governos Rodrigo Neves. Você diria que um futuro governo, Axel Grael, né, como você gostaria que fosse marcado essa pauta ambiental, essa pauta de sustentabilidade, você acha que seria uma marca sua? Bom, com certeza, né? Essa foi a minha caminhada pessoal até aqui, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito no tema da sustentabilidade, não como naquele conceito antigo, né, de desenvolvimento por um lado e meio ambiente para o outro, né? Eu acho que isso veio até a Rio 92, né, que ainda se chamava, né, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, como se fossem duas coisas, né? E dali saiu esse conceito de sustentabilidade. Né? Então, o que a gente vê hoje, né, o que está acontecendo com relação à Amazônia, é triste, né? Porque é como se precisasse destruir a floresta para ter desenvolvimento. Eu acredito que essas duas coisas têm que andar juntas, né? E só vão ser duradouras se andarem juntas. Então, Niterói teve avanços muito importantes aí durante a gestão do prefeito Rodrigo. Por exemplo, nós conseguimos, através do programa Niterói Mais Verde, constituir áreas protegidas na cidade que hoje já ultrapassam a metade do território de Niterói. Isso pode parecer assim uma coisa assim, radical, mas não é, porque, na verdade, o que foi feito foi pegar todas as áreas que a legislação já garantia como finalidade de proteção, e essas áreas foram enquadradas, né, numa lei federal chamada do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E isso agora gera uma série de oportunidades para Niterói.
Niterói é vizinha do Rio de Janeiro, que ainda é a porta de entrada do turismo brasileiro. E a gente precisa criar uma identidade para a cidade, né, para trazer, né, uma parte desse turista estrangeiro que vem para o Rio de Janeiro para Niterói. A gente tem ótimas oportunidades. Que é, inclusive, uma das áreas que mais está sofrendo agora, né, nessa situação. Exatamente. E é uma área que vai ser reestruturada, é uma área que, no mundo todo, né, o turismo foi muito afetado, né, e vai demorar um pouco a retomar. Mas essa retomada ela pode ser uma retomada bastante vantajosa para Niterói. E a gente tem que criar uma identidade. As pessoas não vão sair do Rio para vir para Niterói se a gente não tiver alguma coisa que seja, assim, digamos, o DNA turístico de Niterói. E o ecoturismo é uma grande oportunidade aqui em Niterói. Nós temos praias maravilhosas, você tem, né, o nosso Parnite, o Parque Natural Municipal de Niterói, que está no coração da cidade, você tem, né, o Parque Estadual da Serra da Tiririca, né, que você tem ali opções de trilhas maravilhosas e logo ao lado de uma praia, como a praia de Piratininga, desculpa, a praia de Itaipu, Itacoatiara. Então, você tem como produzir, né, gerar produtos turísticos, né, que sejam muito atraentes para trazer oportunidades para cá. Então, eu acho, né, voltando à sua pergunta aqui, ainda falta muita obra, né? Foram investidos muita coisa em infraestrutura, né, como você falou, na área da mobilidade, né, na área da infraestrutura em geral, né, e ainda falta muita coisa a ser feita, né, e que precisa ter continuidade, né? Os programas habitacionais, né, precisam ser retomados, né, eles não tiveram continuidade porque o governo federal extinguiu, né, o Minha Casa Minha Vida, praticamente, que era, no Brasil todo, né, a grande alavanca, né, dos projetos habitacionais. Mas, mesmo assim, nesse ciclo, foram 3.500 unidades habitacionais já entregues, o maior resultado, né, habitacional, acho que na história de Niterói. E então, vários outros programas são fundamentais de terem continuidade, mas não há dúvida que essas ações precisam caminhar juntos, né, com o conceito da sustentabilidade e mais um conceito também, tal, que a gente quer trabalhar, que é avançar, né, na prestação dos serviços da prefeitura. A prefeitura como prestadora de serviços ao cidadão. Então, essa também será uma prioridade importante para que a gente melhore ainda mais, né, a capacidade que a prefeitura tem de melhorar a vida, né, dos nossos cidadãos. Voltando um pouquinho a essa pauta ambiental, que você está marcando aí, inclusive, a importância dela até para a questão do turismo, da indústria do turismo, né? Do ecoturismo, né? Nós temos um problema, né, no nosso sistema lagunar, que você conhece bem, que é a situação da lagoa de Piratininga, né? Ao longo dos anos, das décadas, esse sistema foi sofrendo degradações. A própria lagoa de Piratininga perdeu uma base de 50% do seu espelho d'água, né? Qual seria, assim, a sua ideia para tentar recuperar o sistema lagunar de Niterói, especificamente a Lagoa de Piratininga? Qual é a sua visão sobre esse problema, Alisson? Bem, as lagoas são de responsabilidade, tanto Piratininga como Itaipu, são de responsabilidade do Estado. Ao longo de muitas décadas, as lagoas foram se degradando, praticamente ao longo do tempo em que a região oceânica se desenvolveu, né, em termos urbanos, e durante muito tempo sem qualquer infraestrutura de saneamento, né, sem coletar e tratar esgoto. Então, os problemas que as lagoas têm hoje são problemas gerados pelo excesso, né, de carga orgânica, né, que vem do esgoto ao longo dessas décadas todas, né? Então, eu mesmo me dedico
e as lagoas desde que eu comecei como ambientalista aqui em Niterói, lá no finalzinho da década de 70. Eu sei exatamente como é que foi esse processo de degradação e sempre soube também como deveria ser o caminho de recuperação dessas lagoas. Elas precisam melhorar toda seu saneamento no entorno, e hoje isso avançou muito. Niterói está próximo a chegar à universalização do saneamento. Então, hoje, o cuidado é um cuidado, assim, digamos, mais em escala de lote por lote, que é o programa Se Liga, e o Ligado na Rede. São dois programas desenvolvidos pela Prefeitura, em parceria com o INEA, ou sozinho a Prefeitura, e que se vai de lote em lote, fazendo com que, verificando se a conexão de esgoto está correta, na rede de esgoto. Para você ter uma ideia, em cada 15 lotes visitados, um lote não está ligado corretamente. Então, de 2015 para cá, já foram feitas na cidade toda cerca de mais de 20 mil fiscalizações nesses lotes, para que a gente melhore essa questão da coleta. Mas a rede está lá, e a responsabilidade de fazer essa ligação é do proprietário. Por isso que você tem que ir lote por lote. E a maior parte dessa ação, a prioridade absoluta, tem sido a região oceânica. Agora, existe um programa, existe um projeto que a licitação acabou de se concluir agora, já temos aí os vencedores. Agora, nos próximos dias, será dada a ordem de início para começar a implantação do Parque Orla de Piratininga. Esse Parque Orla, além de uma infraestrutura de lazer, de recreação, de turismo, de recuperação de ecossistemas, ele vai ter dispositivos que são chamados de jardins filtrantes. São soluções baseadas na natureza, como se fossem pequenos pântanos, que a água pluvial passa por esses jardins filtrantes, que retém sedimentos e retém poluentes. Com isso, você vai evitar a chegada de poluentes às lagoas. Uma outra medida importante é você resolver o problema do lodo que foi acumulado no fundo da lagoa ao longo dessas décadas todas. E aí foi lançado um edital, que está em andamento agora, para seleção de alternativas tecnológicas para processar esse lodo, como uma alternativa à dragagem. Porque se você dragar aquele lodo, você vai botar o material dragado aonde? Então, existem técnicas diversas para você processar esse lodo que está acumulado lá. E a presença desse lodo é um dos principais fatores que gera essa mortandade dos peixes ali na Lagoa de Piratininga. Então, assim, os pesquisadores, as empresas estão apresentando seus projetos, os mais promissores serão selecionados, serão testados, e aquele que mostrar o melhor resultado será contratado pela Prefeitura. Então, isso a gente vai melhorar a questão do lodo. Foi lançado já um edital também para resolver o problema do túnel do Tibau. Esse túnel, que foi construído pelo Estado, também é responsabilidade do Estado, mas como o Estado não está fazendo, a Prefeitura lançou um edital para a desobstrução do túnel. Isso vai melhorar também a troca de águas do mar com a lagoa. Uma outra ação importante é no canal de Camboatá, você melhorar vários aspectos ambientais ali do canal. E também precisamos buscar uma solução melhor ali para um investimento, que nós já temos o projeto, para o canal de Itaipu, que faz a ligação da lagoa com o mar. Com isso, as condições gerais da lagoa vão melhorar muito. Então, quer dizer, não há uma solução, não há uma bala de prata que resolva tudo de uma vez só. E também
né? Depois de décadas, né, de degradação, você não faz um cavalo de pau de repente e resolve tudo, né, numa canetada só. Isso é muito trabalho, são muitas ações e elas precisam ser respaldadas, né, pelo conhecimento científico. Então, uma das ações mais importantes foi a contratação de um estudo que durou cerca de 1 ano para entender quais são exatamente os problemas que a Lagoa de Piratininga e Itaipu tem, para que a gente possa abordar e construir um caminho de recuperação. Esse conjunto de ações que você elencou, agora algumas estão sendo iniciadas agora, você falou da licitação que está em curso para a desobstrução do túnel do Timbal, né, que está bloqueado, né? Enfim, você teria assim um prazo no horizonte para dizer em quanto tempo mais ou menos teríamos uma lagoa, pelo menos, vamos dizer, se não 100%, mas com uma condição de uma revitalização já bastante interessante que a população pudesse sentir? Olha, nós não temos ainda como afirmar, né, quando que isso estará concluído, mas é um processo gradativo, né? Por exemplo, quando você fala em reduzir a presença do lodo, esse é um processo lento, porque o processo rápido é dragagem, mas você vai dragar, vai botar onde? E o processo, né, de decomposição aeróbica ou anaeróbica, enfim, existem algumas alternativas ali que você vai, aos poucos, né, consumindo, o próprio ecossistema vai consumindo, né, esse lodo que foi acumulado. Por isso você melhora muito a circulação da lagoa, porque você volta a ter uma coluna d'água maior, uma maior circulação. Então, isso tudo é um processo, mas a gente acredita que pode ter, ao longo da próxima gestão, né, chegar aí a um resultado muito satisfatório em termos de recuperação das lagoas. Certo. Bom, agora para finalizar a nossa entrevista, eu queria voltar agora para o tema político, né? Você teve a sua trajetória política toda construída dentro do PV, né? E migrou recentemente para o PDT, partido do prefeito Rodrigo Neves, né? Que já havia feito essa migração antes. E ficou uma pergunta, Axel, que eu acho que é uma curiosidade geral. A sua mudança partidária, ela está ligada mais a uma estratégia política, eleitoral, ou tem uma conversão trabalhista nela? Olha, eu me sinto muito à vontade e muito honrado de estar no PDT, porque eu tive, né, assim, a sorte de participar do segundo governo Brizola, quando eu fui presidente do Instituto Estadual de Florestas, passei os 4 anos, né, junto lá com o governador Brizola, e aí tive, então, uma sorte enorme também de trabalhar com o senador Darcy Ribeiro, né, que desenvolveu, né, eu ajudei ele a desenvolver um programa que se chamava Floresta da Pedra Branca, né, lá no maciço da Pedra Branca. Foi a criação, né, do Parque Estadual da Pedra Branca. O parque já existia, né, mas junto com aquela força empreendedora do Darcy, né, aquela tempestade de ideias que ele tinha o tempo todo, né, nós fomos produzindo várias propostas, né, e eu tinha a incumbência de implantar isso, né. Eu era muito jovem na época, ele me chamava de menino, ele me ligava: menino, agora eu quero que faça, quero plantar 1 milhão de árvores e tal, e a gente saía correndo atrás de fazer, viabilizar tudo isso. Ele era tudo então, grandioso, né? Tudo grandioso. Ele tinha essa visão, né, assim, muito ambiciosa sempre, né, e que era muito importante. Eu acho que isso fez parte da construção da história dele, né? Então, eu me sinto muito à vontade no PDT. Essa mudança foi uma mudança, acho que natural, ela teve a ver com mesmo
a estrutura, né, tanto do Partido Verde como do PDT, né, para dar sustentabilidade, né, a uma campanha eleitoral. O PDT, né, tem, quer dizer, uma tradição, né, muito maior na cidade, e então, mas, quer dizer, foi um processo também de amadurecimento aí ao longo do tempo, junto com o prefeito Rodrigo Neves. A gente veio conversando muito sobre isso, né, e eu estou plenamente tranquilo e confortável, né, no PDT para fazer esse diálogo com a sociedade ao longo da campanha eleitoral, né, e mostrar que nós teremos aí as melhores condições, né, de dar continuidade à gestão do prefeito Rodrigo Neves. Bom, Axel, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui, encerrando praticamente essa nossa série de entrevistas, né, com os pré-candidatos a prefeito de Niterói. Desejo sucesso à sua campanha, à sua trajetória. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Um abraço e toda a sorte para toda a palavra. Obrigado.